para a apresentação de Mariana Sodré, que é arquitetura de isolamento em Salvador. Mariana é arquiteta e urbanista, mestra em arquitetura e urbanismo pela FAUFBA, doutoranda em arquitetura e urbanismo também pela PEGAL da FAUFBA, professora da Estácio, coordenadora do grupo de pesquisa Arquitetura e Permacultura na Estácio, e pesquisadora do grupo de pesquisa do GEAOSP. Mari, você fica à vontade, você tem 20 minutos para apresentar. Reforço aí um pedido para manter os microfones desligados e deixar os comentários e as perguntas no nosso bate-papo aqui. No final das apresentações, a gente vai abrir para o debate. Vocês conseguem ver minha apresentação, gente? Estamos vendo, Mari, fica à vontade. Tá, perfeito. Bom dia, pessoal. Eita, deixa eu voltar aqui. Como a Larissa apresentou, né, me chamo Mariana Sodré, a pesquisa está intitulada hoje como Arquitetura do Isolamento em Salvador, com a orientação do professor Antônio Pedro Alves de Carvalho. Essa é a estrutura base do projeto de pesquisa. Eu vou falar, né, melhor sobre isso aqui ao longo da apresentação. Então, a minha pesquisa tem como temática as instituições de isolamento e suas relações com os processos de definição urbana e edilícias no período da Primeira República em Salvador. A definição do recorte temporal, ela vem a partir da percepção, né, da documentação encontrada durante a minha pesquisa de mestrado, né? Então, durante o mestrado, eu percebi que estudava, né, uma instituição de isolamento, que é o Hospital de Isolamento de Monte Serrat, e percebi que havia ali no período da Primeira República todo um debate a partir do higienismo para caracterizar as definições urbanas de onde que as instituições de isolamento deveriam ser localizadas, né? E aí, ao longo da apresentação, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Para começar, né, essa pesquisa do doutorado, eu sabia, né, que era importante estudar as instituições de isolamento e o seu rebatimento na estrutura urbana, mas não sabia ainda exatamente quais seriam as instituições, né? E aí vem toda essa pesquisa mais minuciosa de entender quais seriam as instituições escolhidas e o porquê, né? E as narrativas em torno delas. Mas a escolha da instituição de isolamento enquanto objeto de pesquisa perpassava por entender que no período oitocentista existia uma política de controle social, né? A partir dessa ideia de uma nova ordem social, de que a cidade deveria ser civilizada, passar por questões de modernização e questões sanitárias, né, para que elas tivessem esse caráter de civilidade muito calcado nas experiências da França e da Inglaterra, né? Existia uma correlação muito forte na documentação encontrada, ainda no período do mestrado, né? Com relação a um discurso, né, que passava pelos médicos e pelos gestores governamentais com relação às questões, né, das epidemias, da pobreza e da violência. Então, tentar entender um pouco como é que isso se dava, né, dentro das relações sociais. Os aspectos do higienismo, né? Então, se olhar para a cidade enquanto uma necessidade de higienização e de medicalização do espaço urbano, então não era necessariamente somente a medicalização dos espaços hospitalares, né? Então, a necessidade de compreensão de como que o higienismo, né, ele se dá no espaço urbano e como que isso impacta também nos processos de desenvolvimento da cidade, e entender quais que eram as instituições de isolamento, né? Então, no primeiro momento, né, perceber que os manicômios, os hospitais, os asilos, as prisões estavam vinculadas com essa perspectiva do isolamento. E aí, para entender isso, né, existem aí duas referências teóricas muito importantes que ajudam a gente a compreender o que são as instituições de isolamento e qual a importância delas para
essa estruturação social, né? Um é Goffman, que ele vai falar de instituições totais, né? Ele não usa o nome instituições de isolamento, mas, teoricamente, essas duas colocações se conversam, né? E aí ele vai falar que as instituições totais são todas aquelas que aprisionam o indivíduo para que eles desenvolvam atividades residenciais e laborais, né? E aí ele vai caracterizar e classificar a partir de 5 instituições, né? As voltadas para os incapazes e inofensivos, que seriam voltadas para os velhos, órfãos e indigentes. As voltadas para os incapazes de cuidar de si, que seriam para os tuberculosos, para as pessoas em sofrimento psíquico e para os leprosos. As de proteção da comunidade. Chegou. Então tá, deixa eu desligar que está dando interferência já. Tá, tchau. Gente, desliga o microfone, por gentileza. As instituições de proteção da comunidade, que seriam essas instituições voltadas para aprisionar uma certa população num lugar específico e, assim, cuidar, né, com muitas aspas, esse cuidar da população, retirando um determinado grupo da sociedade. As destinadas ao trabalho, que seriam os quartéis, escolas e campos de trabalho, e as de refúgio e repouso, que seriam os mosteiros e conventos, né? E aí, quando a gente vai olhar para as instituições de isolamento, essas 3 primeiras instituições totais, que são as dos incapazes e inofensivos, a dos incapazes de cuidar de si e a de proteção da comunidade, elas se encaixam e dialogam com o conceito de instituições de isolamento cunhados por Foucault, né? Que aí ele vai tratar disso de maneira muito mais aprofundada no livro Vigiar e Punir, e aí ele vai falar, né, que as instituições de isolamento elas operam de um modo mais abrangente, que tem a função de controlar uma nova estruturação social que se pretende moderna. E aí isso passa desde a arquitetura, né, de como que esses espaços se tornam espaços disciplinares dos corpos, até a relação com a cidade, né? Então, como que a cidade ela é pensada para que essas instituições elas deixem uma certa camada da população num lugar restrito, né? E aí, a partir disso, né, olhando para Salvador, entendendo essa necessidade de pensar as instituições de isolamento e a sua relação com a cidade, vem justamente da perspectiva de já ter, né, pesquisado dentro do mestrado as instituições de isolamento, principalmente as hospitalares, né, com um foco aí para o Hospital de Isolamento de Monte Serrat, a percepção de que haviam outras instituições, né, ao olhar para o discurso médico higienista, que também tinham essa mesma perspectiva. E aí eu vou apresentar aqui, muito rapidamente para vocês, quais foram as 6 instituições, né, escolhidas, mas salientar que a perspectiva da tese não é esmiuçar cada uma das instituições na sua arquitetura em si, mas pensar como que a fundação dessa instituição num certo local da cidade impacta na formulação teórica e na forma como essa cidade se constitui no século XIX. Então, uma das primeiras instituições escolhidas foi a Casa de Correção da Corte, que é uma instituição, né, que uma prisão foi criada dentro de um forte já existente na cidade, né? As fortificações tinham ali um espaço de reclusão, e aí a Casa de Correção da Corte ela foi fundada num edifício já existente na cidade. Ela foi fundada em 1832, então se a gente pensa, né, a formação da cidade e a nucleação urbana de Salvador em 1832, ela estava ali muito localizada na região do que hoje a gente chama de Centro Antigo, né, ali Pelourinho e tudo, e Comércio. Então, existia essa relação, né, de um certo afastamento com a cidade. Logo depois, né, foi fundada o Hospital de Isolamento de Monte Serrat, na região da Península de Tapajipe. Esse hospital foi meu objeto de pesquisa no mestrado, e ele foi fundado para receber, né, e acolher as pessoas contaminadas pela febre amarela,
que aportavam na cidade vindo de outros países, né? Sobretudo os países localizados na Europa. E esse hospital ele foi fundado inicialmente numa casa alugada, né? Então era meio que um lugar assim para depositar as pessoas doentes, e depois, né, com o tempo, ele foi reformado por algumas vezes, e depois ele foi reconstruído logo ao lado e reinaugurado, né? Então, o hospital ele passa por momentos distintos, mas a sua... e aí, né, foi possível provar isso, inclusive, na dissertação, ele foi reinaugurado no mesmo lugar, mesmo que já no início do século XX, a partir das mesmas premissas teóricas de higienização, de afastar da nucleação urbana uma certa camada da população que estava acometida por doenças infecto-contagiosas. A Casa de Prisão com Trabalho, que foi fundada na Península de Itapajipe também, né, também afastada, né, da nucleação urbana, ela tem, né, e aí eu trouxe aqui a planta da penitenciária de Ghent, na Bélgica, para mostrar como que essa casa, né, de correção fundada aqui em Salvador, ela dialogava com a planta, né, de instituições de isolamento de outros, e sobretudo penitenciárias, de outros países, né, e como que a arquitetura, né, dessa instituição, além de demonstrar isso na sua própria relação urbana, dialogava já com as demandas e o debate teórico com relação às penitenciárias, né? Então, foi uma penitenciária fundada com a leitura arquitetônica do panóptico, dessa coisa de observação, de manter todo mundo em controle e em vigilância constante. O Asilo de Mendicidades, que foi fundado inicialmente no Convento de São Francisco, né, junto ali da nucleação urbana de Salvador. Posteriormente, quando a cidade ela começa a se adensar na região do centro, o Asilo de Mendicidades ele foi realocado para a Quinta dos Lázaros, e no início do século XX, né, com o adensamento ali da região, ele foi reinaugurado na Boa Viagem, e ele segue na Boa Viagem até hoje, né, na região ali da Ribeira. Foi um asilo fundado, né, com essa perspectiva de receber as pessoas os mendigos, né, as pessoas em situação de rua, as pessoas loucas que viviam ali pela cidade sem familiares. A escolha também vinda do Asilo Nossa Senhora da Misericórdia, que era um asilo que tinha por função acolher crianças em situação de rua, né? Crianças que não tinham família. Inicialmente, era uma salinha ali dentro do Hospital da Misericórdia, depois ele foi fundado enquanto uma edificação, né? Uma edificação construída do zero, para receber essas crianças, né? E aí ele vai também modificar ao longo do tempo, com essa conotação de ser um pouco o abrigo, né? Ter essa função residencial, mas também de escola. E, por fim, o Hospital São João de Deus, que inicialmente, né, as pessoas em sofrimento psíquico eram alocadas no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Depois houve a necessidade de que as pessoas em sofrimento psíquico recebessem um atendimento num local específico, né? E aí esse local foi um casarão, né, no Engenho Velho de Brotas, que tinha uma capacidade também de organização interna, né? Então, havia aí na documentação encontrada uma necessidade de acomodar diferentes níveis, né, de diferentes níveis e características de pessoas em sofrimento psíquico. Então, um quarto para pessoas em sofrimento menos severo, um quarto para pessoas em sofrimento mais severo. Então, todo esse debate ali já em 1874. É importante salientar que de todas as edificações, né, todas as edificações apresentadas,
elas, tirando as de punição, né, que foram as 2 penitenciárias, todas elas foram construídas ou alocadas em residências com características residenciais, né? Então, isso também aponta para a gente um modus operandi, assim, né, da leitura de como que essas pessoas poderiam ser tratadas, né, e a necessidade de alocar essas pessoas num lugar com aspecto de moradia, né, sem um debate hospitalar ainda inserido. E aí só, né, a partir do meados ali do século XX é que essa perspectiva de hospitalização ela se efetiva, e aí, inclusive, alguns dos hospitais eles vão passar por reformas, alguns dos asilos também passam por reformas para tentar trazer esse aspecto mais próximo do debate hospitalar, né? Então, como hipótese aí da pesquisa, né, a gente tem que as instituições de isolamento fundadas em Salvador no período oitocentista, né, como hospitais, manicômios, prisões, asilos e orfanatos, além de retirar as pessoas do espaço urbano, né, elas impactaram no processo de construção e organização da cidade. E aí isso se dá a partir da leitura desse mapa, né, de fazer esse exercício, um pouco como o Lu fez, né, como o Lu traz na apresentação dela, de observar a posição, né, dessas instituições da cidade e como que a cidade se organizava até 1874, né, para perceber, inclusive, a relação, né, dessas instituições com a cidade e entender, a partir da pesquisa bibliográfica, quais eram os grupos que os médicos reforçavam a necessidade de acomodar nessas instituições, né? Então, a gente vai perceber aí todo um debate dos médicos com relação aos desvalidos, às pessoas em situação de rua, às pessoas com tratamento psíquico, em sofrimento psíquico, mas também com a população negra, com a prostituição, principalmente a partir da fundação da Delegacia de Jogos e Costumes, né? Então, como que esse discurso médico também passa um pouco por essa necessidade de controle social e de retirada, né? De grupos indesejados, e aí não necessariamente pessoas doentes, mas as pessoas que não interessavam para uma certa parcela da sociedade, né? E aí esses seriam as instituições, né? Estatais e a burguesia. E aí a justificativa, né, da pesquisa é que as instituições de isolamento de Salvador, elas evidenciam em sua relação com a cidade as políticas de promoção da saúde e controle social, implementadas pelo Estado, né? Então, a análise da arquitetura e desses espaços propiciam com que a gente entenda a ambiência desses espaços, mas também o significado delas e o reconhecimento da transformação ideológica, né? Que passa aí do início do período oitocentista por um debate higienista e que a gente vai percebendo também outras nuances, né? Como essa nuance que eu citei aqui da fundação da Delegacia de Jogos e Costumes e essa necessidade de tirar grupos específicos que não são apenas os grupos adoecidos, que não são apenas os grupos que geram algum risco para a população no sentido de terem feito crimes, né? Mas algum tipo de controle social voltado para uma outra lógica, né? Os objetivos da pesquisa... Só para te avisar do tempo, que a gente já passou dos 20 minutos para você ir direcionando para finalizar. Tá. Obrigada. O objetivo da pesquisa é evidenciar os aspectos do debate higienista que propiciaram as definições urbanas e edilícias das instituições de isolamento, né? E aí a metodologia, né, para finalizar, como eu já citei, ela passa por 2 blocos principais, né? Um que é a revisão bibliográfica a partir de alguns temas e autores, né, que já vem aí do processo, inclusive do mestrado, e a análise documental, que é averiguar aí, né,
principalmente nas gazetas médicas do estado da Bahia, nos folhetins elaborados pelos médicos também, e nos jornais, as defesas, né, tanto do Estado quanto dos médicos, para a fundação dessas instituições no século XIX e início do XX. Essa é a referência, essas são as referências bibliográficas usadas para fazer a apresentação, não são as referências do projeto de pesquisa em si, e eu agradeço aí a atenção.